Será que o 8 de março é uma data só comercial, feita para nós mulheres ganharmos flores e bombons, poder comer bombom à vontade? Para você, meu amigo homem, o 8 de março é só o segundo dia do ano em que você vê flores? Só perde para o Dia das Mães? Então vamos conversar agora sobre essa data tão incrível que é o 8 de março e tão necessária também, depois da vinheta. É muito comum atribuir a data do 8 de março ao incêndio ocorrido numa fábrica em Nova York no começo do século XX. E a data e o incêndio criminoso, eles são reais. E as reivindicações feitas por aquelas mulheres também são reais. Em 25 de março de 1911, houve um incêndio, provavelmente criminoso, na fábrica de tecidos de roupa chamada Triangle Shirtwaist Factory, onde 600 operários, entre homens, mulheres e crianças, trabalhavam. Era um sábado à tarde, o expediente corria normalmente. Só que desde anos antes, essa fábrica, essas operárias, já vinham fazendo reivindicações por melhores condições de trabalho. As condições de trabalho, por exemplo, de redução de carga horária de trabalho, onde a carga horária média dessas mulheres era de 16 horas, dessas pessoas, era de 16 horas diárias de trabalho, incluindo sábados e por muitas vezes aos domingos. Foram encontradas, inclusive, crianças de 12 anos trabalhando nessa fábrica. Então, esses, por outro lado, os proprietários da fábrica, eles já eram conhecidos, eles já tinham diversos outros ocorridos nesse sentido de incêndios promovidos por eles, incêndios também criminosos, só que com outras finalidades, como por exemplo a obtenção do dinheiro do seguro pelo qual a fábrica tinha. Então já era conhecida a prática de vez por outra, de tempos em tempos, esses proprietários dessa fábrica atearem fogo a ela para obter o valor do seguro. Após vários anos dessas reivindicações, principalmente dessas mulheres, pelas suas melhores condições de trabalho, nesse dia, então, de 25 de março de 1911, os proprietários puseram fogo e incendiaram a fábrica com todos os funcionários dentro, numa hora de expediente de trabalho. Nesse dia, dos 600 trabalhadores, 143 pessoas morreram nesse incêndio, entre elas crianças de 12 anos de idade que trabalhavam de maneira igual aos adultos nessa fábrica. Esse incêndio, essas mortes tiveram amplo conhecimento em Nova York na época, porque desde 1909 essas operárias promoviam greves, promoviam já movimentos por melhores condições de trabalho. E nesse dia, por conta esse foi um velório que praticamente parou a cidade de Nova York. Milhares de pessoas nova-iorquinos acompanharam o velório dessas operárias, dessas pessoas, nesse incêndio. Dos 600 funcionários que lá trabalhavam na fábrica, 143 pessoas morreram, entre elas crianças de 12 anos de idade. Foi onde as pessoas de fora tomaram conhecimento desse fato, de que crianças tão pequenas trabalhavam com horas tão exaustivas de trabalho. Esse foi um funeral acompanhado por milhares de pessoas em Nova York. Foi um funeral que parou a cidade, onde diversas pessoas acompanharam. E, por sua vez, os proprietários também chegaram a ser indiciados, só que eles foram absolvidos, embora houvesse diversos indícios de que o referido incêndio era sim criminoso, por conta de há anos as operárias fazerem diversos movimentos por melhores condições de trabalho. Porém, essa data em si, ela não é automática, ela não tem ligação em si, sozinha, com o 8 de março.
visto que o referido incêndio foi no dia 25 de março e o 8 de março, a data do Dia Internacional da Mulher, foi a ser instituída em 1975 pelas Nações Unidas. A ligação entre as duas datas se dá, na realidade, ela existe, mas se dá pelas circunstâncias do período. O começo do século XX foi onde começaram os movimentos de trabalhadores que já vinham sendo muito explorados desde o início da Revolução Industrial. Então já havia diversos movimentos, diversas greves sendo promovidas desde o início do século XX, já por movimentos de trabalhadores, movimentos de operários por toda a Europa e os Estados Unidos. Essas lutas, todos esses movimentos, eles culminaram na Revolução Russa de 1917. E dentro desse movimento, onde eram essencialmente de operários, de trabalhadores e de homens, movimentos de mulheres começaram a surgir dentro das próprias manifestações por condições de trabalho, porque já se entendia naquela época que com toda a exploração, com toda a condição precária do trabalhador, no advento da Revolução Industrial, a situação das mulheres era ainda pior, era ainda mais grave do que as dos homens. Então, só para a gente contextualizar esse período do começo do século XX, em fevereiro de 1909 acontece a grande passeata de mulheres, onde 15 mil mulheres vão às ruas de Nova York por melhores condições de trabalho. E então, já em agosto de 1910, acontece a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, onde a ativista alemã Clara Zetkin já vem fazendo propostas dentro do movimento socialista por melhores condições de trabalho para as mulheres. Propostas específicas, reivindicações específicas dos direitos das mulheres sobre igualdade dentro do movimento socialista que ainda estava sendo gerado. Não havia, até então, até as propostas de Clara Zetkin, não havia uma agenda de manifestações, uma agenda de reivindicações. E ela traz, então, através do movimento socialista, essas reivindicações específicas de mulheres. E dentro dessas reivindicações, começou a haver a proposta de Dias Internacionais das Mulheres. Não era uma data certa, eram várias datas, seriam várias datas de lutas, de protestos, de manifestações por direitos das mulheres, por melhores condições, principalmente de trabalho das mulheres. A primeira data que ela propõe, então, seria o 19 de março, seria comemorado o primeiro dos Dias Internacionais das Mulheres. E, em 1917, essas mesmas mulheres começam uma marcha contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, que já tinha tido seu início. E todos esses movimentos, esses protestos, acabaram por culminar na Grande Revolução Russa de 1917. E aí, esse ápice de todos esses movimentos se deu no dia 23 de fevereiro de 1917, porém estabelecido no calendário russo, que, jogando para o calendário gregoriano, que é o calendário que todos nós utilizamos, equivale ao dia 8 de março. E desde então, desde a Revolução Russa, a União Soviética, então União Soviética, estabeleceu essa data, o 8 de março, como o Dia da Mulher Heróica e Trabalhadora. Então eles estabeleceram como uma data festiva, uma data de celebrar a mulher heróica e trabalhadora. Por que todo esse contexto histórico, por que toda essa questão foi ocultada e vem sendo ocultada até os dias de hoje na criação do Dia Internacional da Mulher? A questão é muito simples. A data foi instituída como uma data internacional pelas Nações Unidas em 1975. Esse ano é estabelecido pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, para poder celebrar todas as conquistas até então, todos os direitos, todas as formas de igualdade conquistadas até então pelas mulheres. E ela, nesse mesmo ano, estabelece o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E estabelece, inclusive, com esse nome, pois ele não tinha esse nome, de Dia
Internacional da Mulher. Porém, esse ano de 1975 havia um outro contexto histórico, que era o contexto da Guerra Fria, que era a série de conflitos estratégicos entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, em que eles não pegaria bem para as Nações Unidas, ligada excessivamente aos Estados Unidos, afirmar, trazer à tona esse contexto histórico. Celebrou-se sim todas as conquistas pelas mulheres, porém virou uma data, parece que ao acaso, parece que criada, parece que uma data estabelecida ao acaso, quando na realidade não é. E até a data de hoje, ela começou a ser tratada como uma data comercial, em que as pessoas ganham flores, em que as pessoas em que os homens dão flores, bombons para as mulheres. Então vem sendo tratada, desde então, vem sendo dada a essa data um aspecto puramente comercial, quando na realidade não é. É uma data de muita luta, é uma data de muitos protestos e reivindicações. Por exemplo, na Rússia, onde a data foi criada, ainda hoje é um feriado nacional. O 8 de março é um feriado nacional. Na atual Rússia, né? Na antiga União Soviética. Nos Estados Unidos, em si, não só a data 8 de março, mas todo mês de março é um mês de lutas, é um mês de passeatas, é um mês em que as mulheres vão para a rua ainda reivindicar todos os direitos aos quais ainda não temos acesso, toda a igualdade de direito às quais ainda não temos acesso. No Brasil, não é um feriado, é uma data puramente comercial, é uma data que vem sendo tratada como puramente comercial. No entanto, ela vem sendo reconhecida por mulheres, vem sendo resgatada por diversos movimentos de mulheres, por diversas organizações de mulheres, como uma data sim de luta, onde a gente lembra, onde a gente reivindica direitos em que a gente ainda não tem. Muita coisa se conseguiu até hoje, desde 1917, muita coisa mudou, mas muitas coisas, ainda há um longo caminho a ser perseguido, a ser trilhado, para que a gente alcance toda a igualdade ao qual aquelas primeiras mulheres desejavam, almejavam. Então, resumindo, história completa, história incompleta, dados completos, dados incompletos, certo é que o 8 de março é uma data estritamente necessária ainda em 2020. Muita coisa evoluiu desde 1917, só que muita coisa ainda precisa ser trilhada. Mulheres ainda ganham menos que homens, trabalhando na mesma função. Mulheres são as maiores vítimas de violência sexual, estatisticamente falando. Então, muita coisa ainda precisa trilhar e é mais incrível ainda ver como essa data cada vez mais vem sendo tratada como ela deve ser. Não uma data comercial, não uma data de bombons e flores, mas uma data, assim, de luta, de lembrar de todas as lutas das mulheres, de lembrar de todos os direitos que ainda nos faltam e lembrar que essa data é extremamente necessária. Então, dessa forma, nós inauguramos então o canal Solta Ela, com essa data incrível, com esse vídeo sobre esse histórico incrível, nesse mês em que lembramos e que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, o mês das mulheres. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você gostou. Nós teremos vídeos semanais aqui sobre direitos das mulheres, sobre questões que envolvem o universo feminino, o universo de igualdade de direitos, o universo de reivindicações de direitos das mulheres. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.